Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Estamos aqui de novo para adorar o Senhor e glorificar o seu nome. Ainda estou no processo de recuperação, né? Aos pouquinhos nós estamos voltando ao normal, né? Estamos buscando fazer todos os tratamentos aí que os médicos estão indicando. E Deus possa estar conduzindo todo esse processo, tanto na minha vida, na vida de diversos irmãos que estão passando por essas provas físicas, né? Porém, nós cremos que Deus é mais do que isso. Nós esperamos pela bondade dEle e a misericórdia dEle acima dessa vida, né? Acima dessa vida. Ele ainda assim merece glória, Ele merece honra, Ele merece o nosso louvor. Amém, irmãos? Muito bem, vamos estar meditando na Palavra de Deus no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses. Você pode abrir lá. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, único versículo, versículo 27. Vamos ficar lembrando. Amém, irmãos? Bem, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Até aqui. Vamos ler de novo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muito bem. Esse texto, ele fala de algo muito importante para as nossas vidas, né? E enquanto eu meditava, né, sobre isso, eu lembrei de um livro que eu estou lendo. Eu acho que os irmãos conhecem e se não conhecem, devem comprar, devem investir. É um livro barato, você pode comprar, muito antigo, né, lá de 1678, mas que fala uma verdade real todos os dias para nós. É o livro Peregrino, né? Existe o filme, né? Mas o filme não relata tão bem essa dinâmica da vida cristã que esse livro revela para nós, né? Então ela é uma alegoria, né? Eu estou lendo esse livro e tem sido maravilhoso você rever alguns conceitos a respeito da caminhada cristã na nossa vida. E ele é essa alegoria escrita por John Bunyan, em 1678, e conta a história de um personagem chamado Cristão, né? O nome dele é Cristão, justamente para nos ligar a essa história, contando qual é a nossa caminhada aqui nessa terra. E esse Cristão, né, é o personagem que representa todos nós que está indo em direção à cidade celestial. Essa é a intenção do livro. E enquanto esse personagem, o cristão, né, ele trilha essa jornada até a cidade celestial, ele precisa passar por inúmeros desafios que tentam sempre desviar ele do propósito desse caminho, né, indicado. E um caminho difícil e cheio de aprendizados. Em cada momento, em cada etapa, ele aprende alguma coisa nova, né? E é exatamente isso, irmãos, que nós estamos vivendo como cristãos, que todos os cristãos que já passaram por essa terra viveram, porque
é sobre esse Evangelho da graça, esse Evangelho de Cristo em nós, nos moldando e nos fazendo mais parecidos com Cristo, que diz respeito a essa jornada aqui nessa terra. E o nosso texto vai dizer exatamente isso: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Esse texto, ele quer dizer que a jornada daqui até o céu, ela deve ser trilhada a partir de um padrão estipulado já. Esse padrão se chama o Evangelho de Jesus Cristo. Não há como trilhar isso de qualquer maneira, essa jornada. Então no livro a gente vai vendo, né, gente pegando atalho, né, vindo no meio da jornada e conversando com um cristão, e a gente vai vendo que não tem atalhos, não tem uma maneira diferente a não ser você entrar pela porta estreita. E nós podemos ver que essa jornada cristã, ela deve se basear nos princípios estabelecidos pelo dono dessa cidade celestial, que é Cristo, né? Que é Deus. Ele quem disse como nós devemos andar nesse caminho. E a primeira coisa que a gente precisa meditar a respeito desse texto é um chamado para a sua e para a minha vida, que está explícito, né, no versículo 27. Esse chamado diz: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Bom, chamado para viver de forma digna do Evangelho é um chamado para a igreja, é um chamado para todos nós. E quando nós pensamos na unidade da igreja, não há como nós andarmos em unidade se nós andamos segundo os nossos padrões e não segundo os padrões do Evangelho. O versículo 27 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno. Mas o que isso significa? Viver por modo digno, acima de todas as coisas. Isso significa o seguinte: viver acima de todas as coisas na sua vida, priorizando os princípios do Evangelho. É isso que significa viver de modo digno. O Evangelho tem prioridade em tudo aquilo que você pensa, em todas as suas ações e decisões. É isso que significa viver por modo digno do Evangelho. E de forma prática, a gente pode trazer para nós essa meditação. Se a palavra de Deus, ela nos ensina a viver na verdade, em uma situação onde você precisa optar entre a mentira, mentir para alguém, ou falar a verdade, você opta por falar a verdade. Isso é dar dignidade ao Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Ou se você passar por uma situação onde você tenha que escolher entre o pecado, entre cometer o pecado ou entre não cometer, você escolhe não cometer. É simples assim. Viver de modo digno é viver debaixo da obediência do Evangelho de Jesus. E isso é o que o texto, o chamado implícito nesse texto, para as nossas vidas. Viver de forma digna do Evangelho na nossa vida. E é interessante uma das coisas, enquanto eu meditava aqui, é um pouquinho limitado, né, por causa da minha doença aí, que eu estou me recuperando, não tenho como fazer tudo aquilo que eu fazia, né? Não cheguei a pesquisar no grego aqui, toda a dinâmica do que o texto vai falar, mas algumas coisas que eu já havia estudado, você vai ver, vai encontrar nesse texto Paulo dizendo isso: vocês vivam de forma digna do Evangelho, porém
o interessante é que quando Paulo está falando aos filipenses, ele está preso. Isso é uma carta que ele mandou quando ele estava preso. E preso em Roma, se eu não me engano, né? Existem algumas divergências, mas ele estava preso em Roma. E ele manda essa carta a Filipos, aos crentes de lá, à igreja, ensinando isso: vivam por modo digno do Evangelho. Quer, né? Daí ele diz: para que ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça de vocês tais coisas. O líder espiritual daquela igreja, Paulo, o fundador, né? Ele não estava lá presente. Ele não estava na igreja para analisar a vida deles, para dizer: olha, vocês estão fazendo errado, vocês estão quebrando os princípios do Evangelho, né? Ele apenas diz: vivam de forma digna do Evangelho. E como ele não estava presente, ele não tinha como dizer: ó, você, fulano, né, precisa, ó, vamos retornar ao princípio da palavra, né? Você precisa viver de forma digna do Evangelho. E aqui eu vejo um dos princípios bíblicos para a nossa vida. É o nosso maior desafio como cristãos. Nessa jornada que nós estamos trilhando daqui até o céu. Viver de modo digno do Evangelho quando ninguém está vendo. Quando você não tem alguém no teu pé para dizer: olha, vamos por aqui, você está errado, não faça isso, você está indo pelo caminho errado. Então, irmãos, logicamente a gente fala ninguém está vendo, mas a gente sabe que nada está oculto aos olhos do Senhor. Essa é uma ilusão nossa, achar que nós estamos pecando ocultamente, ou que a gente está pensando ou fazendo alguma coisa que para o Senhor está oculto. Dentro da igreja, todo mundo é crente. Aqui dentro, todo mundo levanta a mão, todo mundo parece ter uma cara de adorador, não parece? Quando está cantando, parece. Todo mundo parece. Todo mundo lê a palavra aqui dentro, todo mundo parece crente, todo mundo é amável, tem cara de santo, né? É assim, dentro da igreja é assim. Mas nós não vivemos dentro da igreja, não é mesmo, meus irmãos? Nós não vivemos dentro da igreja. Nós passamos aqui algum tempo, né, como igreja, e nós voltamos para uma realidade de trabalho, realidade de amizade, de estudos. E, na verdade, irmãos, essa reunião de crentes, de nós estarmos aqui como igreja, ela deve ter um só propósito: prestar um culto de adoração e louvor ao Senhor, através da comunhão uns com os outros, através de ofertas de amor, através de cânticos da palavra, da oração. Nós prestamos culto ao Senhor. E nós não temos a intenção de vir aqui nesse lugar para parecer que a gente é alguma coisa, para parecer que a gente é crente, para parecer que nós estamos num nível de santidade maior do que as pessoas ali do mundo. Não é essa a intenção. A intenção é nós cultuarmos ao Senhor. Bom, por isso nós nos reunimos como igreja. Aquilo que a gente crê de verdade, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente assumiu do Evangelho, nós vivemos no nosso dia a dia. Nós vivemos lá fora. Nós vivemos de segunda a sexta, de segunda a sábado. No domingo aqui nós viemos prestar culto ao Senhor. Mas, de segunda a sábado, nós vivemos no nosso dia aquilo que a gente realmente acredita no Evangelho. E por isso que Paulo diz: vivam de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. E a forma digna é: vocês vivem de acordo com aquilo que vocês estão adorando, de acordo com aquilo que vocês estão prestando culto no domingo à noite. Quando você lê a palavra, você realmente acredita nisso? Então por que nós não fazemos?
Por que nós não decidimos parar com coisas que o Evangelho diz que a gente tem que parar? Por que nós não decidimos que nós temos que fazer aquilo que o Evangelho diz que a gente tem que fazer e a gente não faz? E é nesse dia a dia, né, no trabalho, na escola, na rua, no supermercado, conversando com amigos, que a gente vai demonstrar aquilo que a gente crê. Na roda de amigos não cristãos, ok? Você não é chamado para se afastar do mundo dessa maneira, né? Pelo contrário, a Bíblia diz, olha, você se afasta daquele que se diz irmão e faz tudo aquilo que um cara do mundo faz, né? Esse tu se afasta. Porém, aqueles que estão no mundo, você pode se aproximar, porque você tem que pregar o Evangelho. Você tem que ser a luz da vida dele, né? Tem que ser a luz na vida dele, por causa que ele anda nas trevas e você na luz. Então, na roda de amigos não cristãos, você demonstra se você é igual a eles ou se você é diferente deles. É lá que você vai demonstrar. Nas conversas que surgem no dia a dia, você vai demonstrar se você faz fofoca como todo mundo, né? Ou se você vive dignamente naquela palavra de Levíticos 19:6 que diz: não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Palavra de Deus. Viver de forma digna do Evangelho é você exaltar a Cristo no seu dia a dia, porque você sabe que Ele está presente todos os momentos da sua vida, a partir do momento que você disse: Senhor, eu me rendo a Ti. Agora o Senhor é meu Senhor. Eu vou Te seguir aonde o Senhor for. Aí você vive dignamente com aquilo que você está dizendo: Jesus, eu vou Te seguir. E aí você deve meditar sobre a tua vida, se Jesus estaria indo no lugar que você está indo, se Jesus estaria fazendo aquilo que você está fazendo, se Jesus estaria pensando aquilo que você está pensando. Isso é seguir Jesus. Isso é viver de forma digna do compromisso que nós assumimos com Cristo. E se Jesus disser que o caminho que você está andando não é o caminho que Ele quer que você siga, você tem a coragem de obedecer? Você tem coragem de ler a palavra de Deus, o Evangelho? Mateus 7. Vai lá ler Mateus 7, 21. Ele diz o quê? Olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E agora? Eu tenho coragem de ler isso aqui e assumir um compromisso com o Evangelho naquilo que ele está dizendo? De ler o Sermão da Montanha e dizer: Senhor, eu vou assumir, eu vou Te seguir aqui. Esse é o nosso desafio. Nosso chamado é para isso. É para isso. Nosso chamado é mais ou menos assim: vivam o que Deus quer que vocês vivam do Evangelho, simplesmente porque vocês acreditam no Evangelho. Não porque vocês estão achando bonito ou que vocês falaram um dia e todo mundo faz. Vocês vivam o Evangelho de vocês porque vocês acreditam o Evangelho na vida de vocês, porque vocês acreditam nisso que vocês estão lendo, naquilo que Jesus falou. Por que eu consigo crer em algumas coisas da palavra e em outras não? Por que eu consigo crer que Deus cura, liberta e restaura, mas eu não consigo crer quando Paulo vai lá e diz assim: olha, Gálatas, eu fui até vocês aqui pregando com doença no meu corpo e vocês me receberam, graças a Deus, eu vou continuar pregando.
Estou mal, mas eu vou continuar pregando. Por que não cremos quando recebemos aquilo que às vezes não está no nosso plano? E eu acho tremendo isso, porque viver de forma digna é simplesmente você professar e viver aquilo que você crê. Se você diz que você é um cristão e que você assumiu um compromisso com Cristo, por que você vai decidir por coisas que não são cristãs? Por que você vai decidir fazer aquilo que você sabe que é errado? Que Jesus desaprovaria? É só você perguntar para você mesmo: se Jesus estivesse sentado na minha frente agora, eu teria coragem de fazer isso que eu estou fazendo na minha vida? Bom, você tem a resposta. Será que eu tenho coragem de argumentar com Cristo alguma coisa? Eu não tenho. Quando eu penso nisso, em realmente viver aquilo que eu creio do Evangelho, viver isso, aí não importa se é na frente das pessoas ou se é em secreto, não importa, eu vou viver aquilo. Se eu creio na oração, eu não preciso vir aqui na frente orar para vocês. Eu no meu quarto eu vou orar da mesma maneira, sozinho, quando eu estiver andando na rua. Eu vou continuar a fazer aquilo que eu creio do Evangelho, porque eu creio no Evangelho, que é o poder da salvação, é o poder de Deus para a salvação. Não é isso que o Romanos fala? Ponto. Nós cremos nisso e é isso que nós precisamos, é nisso que a gente precisa caminhar. Você sempre vai querer viver de uma forma digna do Evangelho, quando você passa a atender esse chamado de viver não apenas nos domingos à noite, não apenas na frente dos outros, mas viver porque você crê realmente na palavra de Deus. E esse é o princípio primeiro que a gente aprende nesse versículo: viver de forma digna do Evangelho. E depois que a gente compreende isso, esse princípio de dignidade do Evangelho, que ele nos chama a ter como indivíduos e como igreja, porque nós andamos como igreja, andamos em unidade, num propósito. Ele nos chama a mais duas coisas nesse texto. O que o texto diz? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ok? Fé evangélica aqui não é a nossa fé, porém não é de denominações, é fé do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Nós cremos nisso. Permanecer firmes em um só espírito e lutar por aquilo que acreditamos. São as duas coisas que a gente aprende a partir do momento em que a gente passa a viver de forma digna do Evangelho. Permanecer firme em um só espírito, uma só alma, e lutar por aquilo que nós acreditamos. Estar firmes em um só espírito significa que, primeiro de tudo, nós entendemos que estamos andando juntos nessa caminhada, que essa jornada até o céu, até a cidade celestial, ela não está sendo trilhada só por mim. Todos vocês aqui estão tentando trilhar uma jornada até o céu. Aí a gente compreende algumas coisas bem importantes. Cada um está trilhando uma jornada, cada um entrou nessa porta, nesse caminho, com uma experiência de vida, porém teve que entrar pela mesma porta, a porta estreita que é Jesus, e tem que trilhar o caminho que é estreito também. Deu certo? Você vai olhar lá, porta estreita, caminho estreito. Então é difícil
quando nós nos deparamos com um evangelho que alarga ou a porta ou o caminho. Deixa um pouco mais largo, mais fácil de se viver, não há um confronto com o erro, com o pecado. Não há essa dignidade em se viver pelo evangelho de Jesus. Quando, nesse livro, Peregrino, chega um momento em que o cristão está caminhando, né, depois de passar por tantos desafios, e ele avista de longe um amigo dele, que era um amigo dele, fiel. E ele chega correndo e ele grita: fiel, me espera, né? Me espera aí que vou te alcançar para a gente fazer essa jornada juntos. Ele disse: não posso esperar porque tem alguém vindo atrás de mim querendo me matar. E ele fala, não me recordo o nome. Mas aí o cristão faz o quê? Ele sai correndo atrás dele e alcança fiel, e eles passam a trilhar essa jornada juntos. E é interessante que chega um momento em que cristão e fiel, eles chegam numa cidade chamada Cidade da Vaidade, onde tudo era vaidade, tudo era passageiro, tudo era banal. E nesse lugar, fiel morre por não negar o evangelho de Jesus Cristo, porque ele diz: eu não pertenço a isso, eu não sirvo a esse Senhor. E cristão é liberto e continua a sua jornada. Fiel pegou o atalho que é para o céu, né, o verdadeiro, que é a morte, né? Morreu ali na cidade da vaidade, porque confrontou aquele. Mas cristão, Deus o libertou e fez ele continuar a jornada. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento. Mas cristão não ficou sozinho, aí veio o esperançoso caminhar do seu lado. E é tremendo essa história, porque você vai vendo que na nossa caminhada nós não podemos trilhar esse caminho sozinhos. Temos que, a salvação é individual, nós temos que seguir os princípios do Evangelho, porém a gente não anda sozinho. Cristo nos deu um corpo ao qual nós devemos pertencer, que é o seu próprio corpo, a Igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente precisa saber que nós estamos nessa caminhada até o céu. E estamos juntos. Não estamos sozinhos. Ninguém aqui está aqui para derrubar o outro, não. Ninguém está aqui para passar a perna, não. Eu vou chegar primeiro no céu, não. Eu vou pegar o melhor galardão, Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Parece que no mundo é sempre assim. A gente fica com aquela sensação de que a gente tem que estar melhor que todo mundo, né? Mas no reino dos céus não tem, né? A gente tem que chegar lá. Alguns vão chegar morrendo antes, alguns vão ser arrebatados, alguns de uma maneira e de outra maneira vão permanecer firmes na fé, mas nós vamos chegar, nós estamos trilhando o mesmo caminho. E ninguém aqui está para derrubar os outros, um ou outro, um irmão. A gente está aqui para nos levantarmos, a Bíblia diz, para suportarmos uns aos outros. Não só aguentarmos, né, mas suportarmos e dar suporte, né, para as pessoas, para os nossos irmãos. Isso é muito importante porque essa intenção de andar juntos é justamente para levantarmos uns aos outros, para que nós, quando virmos alguém, um irmão, andando indignamente do Evangelho, a gente tenha a capacidade de chegar: meu irmão, isso não condiz com aquilo que você crê. Vamos voltar para o caminho. Isso é importante, nós andarmos juntos, porque nós estamos indo para a cidade celestial. Vamos para lá. Não faça isso, não dê ouvidos a essa questão que se levanta contra a tua vida para te desviar do caminho. Cristão várias vezes caiu do caminho por distração, né? Caía no pântano da desconfiança, porque ele não prestava atenção. Então, irmãos, a Bíblia nos fala que é melhor nós andarmos juntos, é melhor ser dois.
Nós somos chamados para ser para demonstrar a glória de Deus ao mundo, né? Então, irmãos, quando chega para te exortar, eu quero que você entenda. Exortação não é ninguém querendo se achar melhor do que você. É apenas alguém que quer lembrar você de que o caminho que você está trilhando não é um caminho estreito. E exortação, ela não tem essa intenção de te punir ou de dizer, olha, você é um pecador. Não é isso. A exortação tem a intenção de te chamar de volta. Dizer, olha aqui, ó, presta atenção no que a palavra de Deus diz. Então, ó, irmão, você tem que voltar para o caminho. Tem que voltar para o caminho. Essa questão da exortação é justamente para te fazer voltar para o caminho, para a jornada até a cidade celestial, até o céu. E quando alguém te exortar pela palavra, irmão, escute, preste atenção, avalie a sua própria vida, essa tua caminhada, avalia. Preste atenção se não é Deus usando a vida do pastor para te dizer uma coisa, ou a vida de um irmão que na palavra que está caminhando junto contigo e vê você indo para o outro lado, tentando pegar um atalho mais fácil. E quando ele te chama para de volta do caminho através de uma exortação, pense nisso. Se você não está se afastando do Senhor, do caminho, dessa jornada que todos nós devemos trilhar, nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós somos falhos, de que nós somos pecadores, de que nós erramos. Eu tenho analisado muito na minha vida. Dito, Deus, olha, quem sabe eu seja a pessoa mais indigna para estar naquele púlpito. Porém, eu sei que o Senhor não olha para essas falhas, não olha para aquelas questões do meu coração que ainda o Senhor está trabalhando em mim, mas o Senhor olha aquilo que o Senhor já está fazendo na minha vida e o chamado que um dia o Senhor me deu. E por isso eu venho para cá. Senão eu preferia estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Eu não posso deixar, como os discípulos falaram, não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E o Evangelho para mim é a coisa mais importante. E nós precisamos ter essa condição de ser humildes e reconhecer que nós precisamos mudar. Que quando nós recebemos uma exortação, uma direção bíblica, uma palavra de Deus, eu não sou perfeito. Pode ser que aquilo é uma verdade para a minha vida realmente, e eu preciso parar e analisar e não me revoltar aqui que o irmão está se achando, ele faz isso. Tem nada a ver isso, meu irmão. Aproveite que Deus te ministrou através de um irmão, de um pastor, e te disse, olha, parece que você está indo para um outro rumo. Não é esse o rumo da cidade celestial. Aí você avalia, opa, será que eu não estou mesmo errando aqui nesse caminho? Assumindo esse compromisso com algo que Jesus não botou no meio do caminho. Do caminho estreito, pelo menos, não está. Mas em algum atalho você pode encontrar. A gente, na busca por felicidade, por prazer, na busca por satisfação da nossa vontade, de nós mesmos, daquilo que a gente quer, a gente normalmente comete esses erros de sair da trilha, sair do caminho. Por quê? Porque é uma vontade nossa. E é importante, irmãos, que nós aprendamos que nós estamos trilhando essa caminhada juntos. E nós não vamos, ou não estamos aqui para derrubar ninguém, mas para levantar, para auxiliar nessa caminhada. Por isso, a unidade,
do Espírito deve agir dentro da igreja. E a segunda coisa que o texto, né, vai falar, depois que nós aprendamos a viver dignamente do Evangelho, é quando nós aprendemos a permanecer firmes em um só Espírito, nós passamos a lutar pelo caminho que nós estamos trilhando juntos. Nós lutamos por isso. Nós lutamos pela unidade. Nós preservamos. O texto vai dizer o quê? Preservando a unidade do Espírito. Mas ele inicia como? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aqui é a nossa luta. Nós nos esforçamos para lutar juntos pela fé evangélica, por aquilo que nós cremos. E o texto vai dizer o quê? Lutando juntos pela fé evangélica, pela fé que temos, pelo caminho que a gente está andando. Tem um cântico antigo, não sei se o João vai cantar depois, se é esse cântico depois, vamos ver. Estou seguindo a Jesus Cristo, não é? Deixa eu lembrar o nome do Carvalho ali, que é antigo aí, por favor. Sobrenome do cantor. Esqueci. Mas é Carvalho o sobrenome, né? O rapaz já faleceu também, já há algum tempo. Luiz de Carvalho. Acho que é isso. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto. Você conhece? Quem conhece esse cântico? Conhece? Vocês andam assistindo a R.S. Soares, né? Tá. Era essa a minha intenção, né? Rapaz, estou brincando. Irmãos, estou seguindo a Jesus Cristo. Não volto, não volto. Nós vamos lutar por isso. Nós vamos lutar por aquilo que nós cremos. Nós vamos lutar e permanecer firmes em um só Espírito. E vamos assumir o compromisso de viver dignamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos assumir isso. Viver dignamente. Lutar por aquilo que cremos. Do Evangelho de Jesus. E permanecer firmes em unidade. Por que continuar fazendo aquilo que você sabe que está errado? Por quê? Você não precisa. Você precisa lutar por aquilo que você crê. Para que ficar tentando justificar a tua vontade? Não assuma esse compromisso de justificar aquilo que está errado na sua vida. Assuma o compromisso com o Evangelho. Lute pela vida que o Senhor nos demonstra que nós devemos ter no Evangelho de Jesus. Olhe para o Evangelho e diga: eu vou viver acima de tudo na minha vida de forma digna do Evangelho de Jesus. Esse é o ponto principal que nós devemos trazer para as nossas vidas a partir dessa palavra, né? Não negocie aquilo que você crê. Não negocie. Por que você cria de uma maneira quando você estava caminhando com Cristo? Firmemente você ouvia a palavra, você dizia: isso é verdade. E depois, quando a tua vontade cresceu, você disse: mas eu quero fazer isso. Aí você diz: não é bem assim. E aí você passa a justificar aquilo que está errado na sua vida, a tua vontade, e você deixou de crer. Não abandone, não negocie aquilo que você crê. Não se iluda com os prazeres passageiros desse mundo. São passageiros. Um dia você vai chegar na beira da cidade celestial, nem o peregrino. Nós estamos indo para lá. É interessante que no livro chega um outro, esqueci o nome,
chega um outro lá no final, só que ele não tinha o certificado de que ele havia entrado pela porta. E Cristão tinha se encontrado há um tempo atrás com esse rapaz, e ele disse: mas tu veio por aqui, por um caminho lá? Sim, mas eu vou ir igual. Eu sei que eu vou chegar lá e eles vão me aceitar, o juiz vai me deixar entrar. E ele diz: não, se você não entrou pela porta, ele não vai deixar você entrar. Aí o cristão diz: você tem um desse, né, um certificado? E ele diz: não tenho, mas não vai precisar, ele sabe que eu sou assim. E esse rapaz chega até a cidade celestial e ele não pode entrar. E ele não pode entrar. O caminho que ele encontra é um caminho de perdição. Irmãos, ministério de louvor pode subir. Não negocie aquilo que você crê. Jesus nos chama para viver acima de tudo de forma digna do Evangelho. Analise a sua vida para ver se você está vivendo dignamente daquilo que você crê. E vou além, porque se você estiver crendo em uma coisa errada, né, não adianta nada. Você vai dizer que está vivendo dignamente. Você deve viver dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E você deve olhar para ele e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso restaurar a minha vida e mudar esse conceito que eu trouxe para mim hoje e que faz parte da minha caminhada. Que a gente possa cumprir o que diz em Hebreus 12:1. Ele diz lá para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele diz para a gente fazer isso. Só que ele diz para nós abandonarmos todo o pecado, todo o peso, tudo aquilo que está tentando nos impedir de fazer essa caminhada, essa jornada até o céu. E também diz para a gente se desfazer de todo o pecado que está grudado em nós, que está tentando todos os dias nos puxar para fora do caminho. E ele diz que a gente possa correr com perseverança essa jornada que nos está proposta, jornada daqui dessa terra até o céu. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, adoramos o Teu nome, porque acima de todas as coisas, o Senhor é digno. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. É digno, Senhor, de que todos nós nos prostremos diante do Senhor e reconheçamos que somos pequenos demais diante da Sua santidade, do Teu louvor, da glória que é expressa na Tua palavra. E em nome de Jesus eu quero te pedir, Deus, que esteja ministrando no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo, para que eles reconheçam em si a forma que tem vivido o Evangelho que Cristo nos deixou. Não permita, Senhor, que Tua graça seja ignorada por cada um de nós, Pai. E muito menos que seja transformada em libertinagem, como diz Judas. Senhor, nós queremos viver o Teu Evangelho de forma digna. Queremos ajustar a nossa vida ao Teu Evangelho, não o Evangelho à nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós e ver aquilo que o oleiro precisa refazer. Como nós cantamos antes, Deus,
Ministra o coração de cada um para que nós possamos descer à casa do oleiro, para que o Senhor retire essas imperfeições. Se for necessário nos quebrar, Pai, nos dê força para aguentar, Senhor, quando o Senhor tiver que nos quebrar. Porque eu sei que há um caminho doloroso, é um caminho difícil, tem espinhos, tem desafios, tem temores, tem medo. Porém, Senhor, quando nós vivemos acima de tudo, dignamente do Teu Evangelho, nós conseguimos enxergar além, nós conseguimos olhar para a cruz de Cristo, nós conseguimos olhar para a cidade celestial e dizer: Senhor, eu estou indo para lá. Se me custar a vida, eu vou ir. Senhor, permita que cada um de nós reavalie a nossa vida a partir do Teu Evangelho. E reconheçamos, Senhor, que todos nós temos que refazer a nossa vida dia após dia. Que temos que aprender um pouco mais do Senhor. Que sempre há mais para viver em Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar depois estarmos orando e nos despedindo.
O Natan veio falar e disse, não? Tá aqui? Ah, tá aqui, claro, Light, então não é. Mas posso estar dando um abraço então, Clay. Jacinta, isso, cunhada da Ed. Deus abençoe a tua vida, que Deus possa estar cada dia mais ministrando ao seu coração, né? Através daquilo que Deus tem para a tua vida. E a cada um de nós, que nós possamos, em nome de Jesus, estar vivendo esse Evangelho de forma digna essa semana, lembrando de que Deus quer sempre nos transformar. E Ele tem tudo, Ele tem as ferramentas, Ele é o oleiro. Amém? Amém. Pastor Andrei, a Márcia, Deus abençoe a vida de vocês. É um presente aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque a Tua graça sempre nos ministra, Pai. E através do Teu amor, através da graça de Jesus Cristo e da comunhão do Santo Espírito, que nós possamos ter uma semana na Tua presença. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abraço o seu irmão. Vão na paz do Senhor. Então tá, meu recepcionista. Tem que falar para o pastor isso.